Tudo começa de noite no penhasco, onde uma voz fala que a memória do líder da pequena unidade ortodoxa, Jin So-won, é realmente impressionante. Jin So-won responde que isso é tudo graças ao cara na sua frente. Todo machucado e de joelhos, ele conta que conseguiu restaurar todos os registros da Aliança Murin. O líder da Aliança, a espada divina da pureza suprema, Yeon-soa, agradece pelo esforço. Nisso, o protagonista revela que só memorizou e restaurou tudo, porque mandaram, mas tem um, porém nessa história toda. Furioso, questiona se o líder vai mesmo retribuir tudo isso, dando para ele uma morte patética como a de um cachorro. Puxando a espada, Yeon-soa explica que como Jin decorou segredos altíssimos, a aliança estaria em perigo se ele se juntasse ao culto demoníaco. Por causa disso, avisa que em nome da grande causa e da segurança de todos, o protagonista precisa desaparecer do mundo junto com as memórias. Ao escutar essa desculpa de missão maior, o garoto começa a dar risada enquanto cospe sangue. Usando a própria arma como apoio para levantar, ele debocha das palavras de perigo e da organização. Logo joga na cara que a aliança já foi derrotada pelo culto demoníaco e fugiu, achando incrível eles pensarem que ainda podem cair em mais perigo. Irritado com a provocação, Yeon-soa garante que eles vão derrotar o culto e erguer a bandeira de Murin mais uma vez. Jin ironiza essa ideia animadora, já que eles sacrificaram várias pessoas como escudo para fugir para o Mar do Norte, duvidando dessa tal grande causa. Então confessa que vendo eles valorizarem mais essa missão do que vidas humanas, já nem dá para saber quem é o inimigo e quem é a aliança. Chocado com a acusação, o líder acusa o subordinado de estar manchado pelo culto demoníaco. Com isso, o protagonista se joga do penhasco arrependido de ter confiado seu destino e o da seita Tae nas mãos sujas daquela organização. Mas antes de cair completamente, ele aponta o dedo na direção da própria cabeça querendo decidir o próprio fim. Sem hesitar, Jin perfura o próprio crânio com energia para acabar com tudo com as próprias mãos. Despencando no abismo, ele reflete que lembrar de tudo sempre fez a vida dele ser um verdadeiro inferno. Na época em que a Grande Guerra começou, ele e seus irmãos mais novos foram mobilizados, mas a aliança era fraca demais contra a força do culto. No fim, os superiores decidiram evacuar para o Mar do Norte e usaram a seita do garoto como escudo humano para ganharem tempo de fuga. Foi aí que vieram com oferta para ele decorar todos os registros em troca de retirar os irmãos dele daquele campo de batalha sangrento. Aceitando o acordo, ele memorizou tudo desesperadamente, só que no final as coisas não saíram como esperado. Caído no chão, perdendo a vida, ele pensa que deveria ter ido lutar para tentar salvar alguém, ou então ter treinado artes marciais direito. Completamente frustrado, xinga os céus por terem dado uma habilidade de memória tão inútil em vez de um poder de verdade. Ali, na beira da morte, o arrependimento toma conta de toda a sua mente. Ele só queria ter sido forte o suficiente para salvar sua família sem precisar implorar por proteção, tendo o próprio poder para se virar. De repente, o cenário muda para um dia ensolarado, com uma voz provocando Jin So-won e perguntando se o moleque tinha desmaiado. Alguém cutuca a cabeça dele com uma espada de madeira, chamando o garoto de idiota por durar menos que os irmãos mais novos num treino. Acordando aos poucos, ele aperta a arma resmungando sobre sua memória amaldiçoada. Levantando com sangue na boca, não entende por que está se lembrando justo disso no momento de sua morte. No entanto, uma dor de cabeça infernal atinge o garoto, o fazendo gritar chocado por estar até mesmo lembrando da sensação de dor. Quando o mal-estar passa, ele abre os olhos e fica completamente confuso ao ver um monte de jovens treinando no pátio. Olhando em volta em choque, tenta processar onde foi parar. Logo reconhece aquele lugar como o campo de treinamento da sua querida seita Tae. Na sua frente, 2 alunos observam a situação sem entender o comportamento estranho do veterano. Os olhos do protagonista começam a encher de lágrimas ao reconhecer os rostos deles. Sem aguentar a emoção, ele avança e dá um abraço apertado nos dois. A garota chamada Hon tenta empurrar ele, achando aquilo bizarro e exigindo saber o que Jin está fazendo. Enquanto isso, o garoto Jeonpil tenta se soltar do abraço de urso, perguntando o que deu nele para agir assim do nada. Ao redor, as crianças da seita começam a cochichar, achando que o Senior ficou maluco de vez, mas ele só consegue focar nos jovens discípulos. Apertando o rosto dos dois, Jin conclui que sua vida deve estar passando diante dos seus olhos graças à sua memória perfeita. Apesar da situação maluca, ele sorri aliviado, afirmando que pelo menos essa visão, antes de morrer, é muito boa. Mas a garota não aguenta mais aquele grude e dá um empurrão no veterano reclamando. Ele ignora a raiva dela e comenta como Hon era fofa quando mais nova, confessando que sente saudade até das broncas irritantes que ela dava. Puxando a bochecha do Jeonpil,
Ele relembra que o garoto vivia fazendo shift na cama, mas que agora lavaria os cobertores dele 1000 vezes com gosto. Jin agradece por ver aqueles rostos antes de morrer, até que uma voz arrogante o acusa de fingir loucura só para fugir do treino. O cara aponta a espada de madeira, ameaçando bater nos irmãos mais novos de Jin, caso ele não volte a lutar agora mesmo. O clima logo pesa, e o protagonista reclama que sua visão da morte poderia poupar ele de lembrar logo desse cara insuportável. Esse é Ji Xiaolion, um riquinho mimado que entrou na seita pagando muito, e usava os treinos só para espancar os discípulos quase até a morte. Lembrando que na época ninguém reagia por medo de perder o patrocínio, Jin resolve pegar a espada para dar o que o Playboy quer. Entrando em posição de combate, ele decide aproveitar a alucinação para ter uma vingança pelos velhos tempos. Furioso com a ousadia, o riquinho avança para cima xingando o garoto de arrogante. Analisando os movimentos do inimigo, o protagonista reconhece na hora a técnica de espada que tanto fez ele sofrer na vida passada. Era uma arte marcial bruta e agressiva, ensinada por um andarilho que a guilda mercantil do adversário tinha deixado famoso. Como o golpe sempre mirava nos olhos, os jovens da seita não conseguiam se defender e o antigo Jin não tinha reflexos para desviar disso. As crianças assistem a cena completamente apavoradas com o ataque brutal que se aproxima. Porém, dessa vez Jin defende o golpe com extrema facilidade, achando ridículo cair num truque tão básico agora. O riquinho arregala os olhos completamente chocado ao ter sua melhor técnica bloqueada do nada. Acontece que durante todo o tempo trancado naqueles arquivos da aliança na vida passada, a realidade foi outra. Comparado com todas as técnicas secretas e complexas do mundo das artes marciais, que o garoto foi obrigado a decorar desesperadamente para salvar seus irmãos da morte. O ataque do adversário parecia uma piada de tão lento diante de todo o conhecimento absoluto que Jin acumulou na mente. Com a visão treinada pela vasta teoria marcial, ele enxerga todas as falhas do golpe inimigo. Sem perder tempo, o protagonista usa a forma básica da técnica da sua própria seita para contra-atacar com força total. Acertando em cheio no rosto do rival, ele faz o Playboy cuspir sangue, enquanto o idiota duvida que aquela técnica simples quebrou sua guarda. Completamente atordoado com a pancada, o adversário mal consegue reagir enquanto escuta a provocação sarcástica do veterano. Sorrindo como um maníaco, o garoto levanta a arma adorando a chance de surrar o valentão usando a arte da própria seita Tai. Emendando outro golpe direto na cabeça do inimigo, ele confessa que essa sensação de vingança é incrivelmente revigorante. Com o impacto do ataque contínuo, o riquinho é lançado longe pelo ar igual um boneco de pano no meio do pátio. O cara bate pesado no chão, levantando poeira, enquanto o protagonista continua parado tranquilamente na sua base. Atrás dele, os irmãos mais novos ficam em choque ao ouvirem o riquinho cair e xingar Jin por quebrar a cabeça dele com uma arte marcial lixo. Se debatendo de raiva e humilhação, Ji grita indignado com a audácia daquele discípulo comum de levantar a mão para ele. Espumando de ódio, ele avança mais uma vez jurando fazer o garoto pagar caro por aquela ofensa imperdoável. Mas antes de conseguir fazer qualquer coisa, o Playboy desmaia caindo de cara no chão, deixando Jin totalmente confuso com a cena. On fica completamente maravilhada com o que acabou de presenciar. Logo todas as crianças correm para abraçar o protagonista, pedindo desculpas por acharem ele patético e comemorando a vitória incrível. Ele acaricia o próprio rosto, ainda tentando processar o que está acontecendo. Segurando a espada, o garoto acha ótimo poder dar uma surra naquele idiota antes de ir para o além, sem deixar nenhum arrependimento no mundo. Mas um clarão atinge sua mente, trazendo o desespero de não querer acordar daquela lembrança maravilhosa. Nisso, Ron sacode, ele exigindo saber se perdeu completamente o juízo. A garota entra em pânico pelo risco da guilda cortar o patrocínio da seita, enquanto Jin se pergunta por que seu rosto está doendo tanto. Diante do medo dela sobre a falta de comida, a ficha do protagonista finalmente começa a cair. Observando o riquinho caído e o desespero de todos, ele entende que aquilo não é apenas sua vida passando diante dos olhos. Com isso, a irmãzinha encara ele transbordando pura fúria. Ela acerta um tapa com tudo cobrando explicações daquela loucura que acabou de acontecer. Ainda atordoado com o impacto, o garoto estende a mão para frente. Ele desaba no chão, deixando os mais novos apavorados, percebendo chocado que realmente voltou ao passado. O tempo passa e ele desperta encarando o teto de um quarto fechado. Todo enfaixado e descansando na cama, o garoto tenta entender a loucura que sua vida se tornou. Sentado na maca da enfermaria, o protagonista decide organizar os pensamentos sobre tudo o que aconteceu. Ele recorda que o inferno começou com o retorno do culto demoníaco e a derrota da Aliança Murim. Naquela época,
A seita Tai estava à beira da aniquilação total justamente por pertencer à organização derrotada. Por causa de sua memória absurda, os superiores deram a missão de decorar e restaurar todos os registros secretos. Isolado em uma sala cheia de documentos, ele trabalhou incansavelmente. Sangrando e esgotado, gravou cada livro e letra na própria mente sem deixar faltar absolutamente nada. Em troca desse esforço sobre-humano, ele implorou para que seus irmãos mais novos fossem poupados das batalhas mortais. Mas a Aliança Murim traiu o acordo e declarou que a existência dele era uma ameaça para o futuro. Achando que tinha encontrado seu fim, ele piscou os olhos e percebeu que havia retornado no tempo. Todo o conhecimento infinito sobre as artes marciais ainda estava fresco na sua cabeça. Foi graças a essa vantagem que conseguiu humilhar o riquinho sem o menor esforço. Coçando a orelha totalmente confuso, ele tenta encontrar um motivo lógico para esse milagre. Reparando que o corpo e as roupas voltaram ao normal, o garoto percebe que apenas um único item viajou junto com ele. O bracelete do dragão azul começou a brilhar intensamente no exato momento em que sua vida acabou na linha do tempo original. Suspeitando que o artefato causou a regressão, seus pensamentos são interrompidos por um grito exigindo sua presença imediatamente. Assustado com a confusão, ele levanta na hora prestando atenção na voz agressiva. Do lado de fora, o líder da seita pede perdão repetidamente para o pai do playboy ferido. O homem furioso lembra que a seita sobrevive do patrocínio dele e exige uma punição severa. Espiando pela porta, o garoto reconhece o mestre da guilda mercantil responsável por sustentar o local. Completamente arrogante, o ricaço humilha as origens do protagonista e culpa o líder pelo treinamento falho. Ouvir essas palavras traz de volta as lembranças sombrias do massacre que destruiu sua casa. Naquela época de desespero, os títulos não serviram para nada no meio de tantos corpos. Puxando a atadura com os dentes, a raiva toma conta do garoto ao encarar essa segunda chance. Ele amarra o pano no braço com firmeza, preparando o corpo para o que está por vir. A atitude pacífica e submissa do passado não tem mais espaço nessa nova vida. Estalando os dedos, o garoto decide que é hora de dar uma bela lição naquele velho convencido. Enquanto isso, no pátio, o líder continua se curvando e agradecendo pela falsa generosidade do ricaço. Dando as costas, o chefe da guilda avisa que vai perdoar o incidente apenas dessa vez. De repente, passos firmes chamam a atenção do homem, que se vira irritado. O protagonista faz uma reverência debochada e se apresenta usando os mesmos xingamentos que ouviu antes. O líder da seita toma um enorme susto ao ver o garoto aparecendo no meio daquela confusão. Sem perder tempo, o mestre da guilda avança e agarra o protagonista pela roupa transbordando ódio. Totalmente calmo, o garoto apenas coça a orelha comentando que a diferença de idade entre eles nem é tão grande assim. O ricaço fica completamente confuso com a audácia do discípulo. Lembrando da sua regressão, Jin percebe o quão ridículo é fazer tanto escândalo por um machucado leve num simples treino. Espumando de raiva, o homem acusa o jovem de usar truques sujos e avisa que o filho só precisa treinar até entrar na Academia Murim. Suspirando de tédio, o garoto rebate lembrando que o playboy espancou vários membros mais novos durante esses mesmos treinos. Encarando o velho com desprezo, ele avisa que é pura ilusão achar que o filho vai entrar na academia depois de apanhar tão fácil. O ricaço começa a suar frio com a ameaça, enquanto o líder da seita entra em pânico total. Apertando ainda mais a gola do garoto, o chefe da guilda questiona se ele vai assumir a responsabilidade quando o dinheiro acabar. Mantendo a postura fria, o protagonista repete a palavra sem o menor pingo de medo. O homem dá uma risada alta e joga na cara que a seita Tai não passa de um lixo à beira da ruína. Com extrema ironia, Jin concorda, mas rebate que a seita pode negociar com quem quiser se a falência realmente vier. Acontece que a Tai ainda faz parte dos 108 picos oficiais da aliança, mesmo tendo perdido toda a sua glória do passado. Essa posição garante um privilégio valioso, permitindo recomendar um único aluno para entrar na Academia Murim sem precisar fazer o teste. Diante dessa realidade, o ricaço range os dentes, sabendo que seu filho entrou na seita apenas para roubar essa vaga de indicação. O garoto riquinho se tornou um discípulo leigo, pagando uma fortuna de patrocínio só para garantir o privilégio exclusivo da organização. Aproveitando o silêncio do adversário, o protagonista se aproxima de forma intimidadora e manda ele cortar o dinheiro de uma vez. Mantendo o deboche, Jin questiona o motivo do homem ter escolhido um lugar tão insignificante para colocar seu precioso filho. Ele segura a mão do velho com firmeza para se soltar daquele aperto agressivo. Dando uma gargalhada cruel, o garoto zomba perguntando se a família rica foi rejeitada por todas as outras seitas importantes. O insulto direto atinge o orgulho do ricaço em cheio,
o deixando completamente trêmulo de fúria. Ignorando os xingamentos, o protagonista força os dedos do homem para trás sem o menor esforço. Recuando com dor na mão, o velho grita desesperado que a aliança já abandonou o local e apenas sua guilda pode salvá-los. Mas a postura de Jin fica completamente sombria ao lembrar das verdades difíceis do passado. Chegando bem perto do rosto do homem, ele avisa num sussurro que a seita Tai é a única esperança para salvar a guilda mercante. A ameaça repentina faz os olhos do velho se arregalarem em choque. O protagonista recorda claramente de como as riquezas não serviram de nada quando a destruição chegou. Sentindo o orgulho ferido, o ricaço perde o controle e tenta acertar um soco gritando contra a insolência do garoto. Desviando com facilidade, Jin foca o olhar determinado, pronto para usar a lição mais dolorosa que aprendeu morrendo. Mas, logo em seguida, o protagonista percebe um pequeno problema nessa pose toda de durão, já que não faz a menor ideia de como resolver a situação. O tempo passa e o fim de tarde chega iluminando as montanhas ao redor. Num lugar mais afastado, uma caverna sinistra com formato de monstro se destaca no cenário sombrio. Parado na frente do local, Jin conclui que no momento sua única e mais importante missão é conseguir ficar mais forte. Como as técnicas básicas da sua seita são fracas demais para isso, resta apenas uma única alternativa para resolver o problema. Ele precisa conseguir uma quantidade absurda de energia interna, consumindo um elixir espiritual lendário, conhecido como Ginseng de Fogo de 10.000 anos. A grande vantagem é que todo o registro secreto com localizações e rotas dessas relíquias preciosas está perfeitamente gravado dentro da sua cabeça. O plano era simplesmente ir atrás de cada um deles usando a memória, mas o guardião bizarro daquela caverna acaba sendo um obstáculo perigoso. Sem se deixar abalar pelo monstro, o garoto foca na missão de conseguir a planta mística como seu primeiro grande passo. Avançando contudo, empunhando sua arma, ele decide usar a técnica básica da própria seita para tentar finalizar a criatura num único golpe direto. Porém, logo cai na real sabendo que sua energia e habilidades atuais são um lixo, admitindo que o riquinho mimado que surrou mais cedo era seu limite. Já que a força bruta não vai dar certo, ele rapidamente acende uma faísca usando as mãos. Segurando uma tocha em chamas, o protagonista reflete sobre tudo que aprendeu socando milhares de livros na própria mente na vida passada. Com um monstro-aranha sendo consumido por um mar de chamas ardentes, fica claro que ter golpes de espada incríveis não é a única forma de vencer. A criatura com o rosto humano se contorce e grita desesperada, enquanto o fogo devora completamente seu corpo bizarro. Fazendo uma pose vitoriosa na frente da fogueira improvisada, Jin comemora animado que simplesmente ganhar a luta é a melhor sensação do mundo. Ele aperta o punho cerrando os dedos com força, demonstrando uma gratidão enorme por todo aquele conhecimento acumulado. Soltando uma risada insana no meio do clarão, o garoto agradece de forma irônica aos desgraçados daquela organização que destruíram sua vida. Acontece que os registros de sua memória detalhavam exatamente a fraqueza daquela aranha horrenda, recomendando uma emboscada com fogo. O resultado dessa estratégia perfeita é a carcaça da fera completamente torrada e caída no chão da caverna. Sem perder tempo, ele caminha tranquilamente pelo ninho destruído até alcançar a planta mística brilhando no escuro. Segurando o tesouro valioso nas mãos, o garoto encara o chão percebendo que aquilo ainda não é o suficiente. Num surto de pura frustração, ele puxa os próprios cabelos gritando indignado com a ineficiência do processo. Mesmo tendo devorado o elixir inteiro até as raízes, a energia interna absorvida foi patética demais para algo tão incrivelmente raro. Encarando a fraca aura na própria mão, ele xinga as técnicas da sua seita acusando tudo de ser um lixo mal feito, antes de duvidar de si mesmo. Completamente desanimado com o resultado pífio, o garoto desaba de joelhos no chão frio, sentindo o peso da realidade. Com essa força ridícula que acabou de conseguir, ele tem a triste certeza de que jamais conseguirá proteger seu próprio lar. O desespero toma conta da sua mente ao lembrar da terrível ameaça iminente que vai destruir tudo num futuro próximo. A lembrança sangrenta da guerra ressurge, mostrando como os artistas marciais mais fracos foram usados apenas como escudos humanos descartáveis. Para evitar que seus irmãos morram como lixo de novo, ele sabe que precisa obrigatoriamente se tornar uma figura central dentro da organização. Esse plano ambicioso é a única salvação possível, exigindo que seu primeiro passo seja entrar na academia dentro de apenas um ano. Mas raspando as unhas na parede de pedra, o garoto reconhece que nesse ritmo patético não vai passar nem do exame de admissão. Transbordando frustração e fúria, ele entende perfeitamente que sem poder absoluto o destino trágico de todos vai se repetir.
observando a água pingar no silêncio da caverna. A conclusão é óbvia de que precisa aumentar sua energia desesperadamente de qualquer jeito. Encarando o próprio reflexo numa poça escura, a única solução viável que vem na sua cabeça é caçar mais tesouros espirituais. Nisso, um estalo ilumina seus pensamentos ao se recordar de uma poção extremamente poderosa que pertencia ao ricaço mimado da sua seita. Nessa exata época do passado, o velho nojento da guilda mercantil gastou uma verdadeira fortuna para comprar essa pílula especial para o filho inútil. O grande detalhe dessa história é que a relíquia desapareceu misteriosamente um dia antes do Playboy ter a chance de consumi-la. Como o ladrão nunca foi pego e o roubo ainda não aconteceu nessa linha do tempo, uma oportunidade de ouro acaba de surgir na sua frente. O protagonista sabe muito bem que qualquer pessoa deixa rastros, e ele tem a ferramenta perfeita para encontrar essas pistas espalhadas. Caminhando pelos corredores imensos da própria mente, a confiança toma conta do garoto ao afirmar que consegue descobrir o paradeiro do item. Com um olhar totalmente focado e sombrio, ele corrige o próprio pensamento assumindo que não é apenas uma escolha, mas uma obrigação. Linhas vermelhas começam a interligar os infinitos documentos armazenados na sua memória, conectando relatórios antigos daquela região. O cérebro genial processa rapidamente as informações secretas, cruzando dezenas de dados num ritmo alucinante de dedução. Investigando fundo em cada pequena vírgula gravada, ele tem a certeza absoluta de que a resposta está enterrada em algum lugar daquele mar de letras. Vasculhando todos os registros de entrada e relatórios de missão arquivados na mente, o garoto continua sua busca implacável. Juntando cada pingo de conhecimento decorado no passado, a estratégia é filtrar os acontecimentos usando pura dedução lógica para achar o culpado. A investigação mental afunila perfeitamente até apontar 4 suspeitos principais envolvidos nas missões suspeitas da época. Segurando um pergaminho no mundo real, ele junta as peças desse grande quebra-cabeça com uma facilidade impressionante. Com um sorriso sarcástico no rosto, o protagonista debocha da ironia de ter sido usado como uma enciclopédia viva pelas pessoas que o mataram. Decidido a roubar a cena, ele estende a mão jurando pegar aquela pílula maravilhosa antes de qualquer outra pessoa. Porém, bem no meio dessa empolgação toda, o bracelete no seu braço começa a brilhar intensamente do nada. Encarando o próprio pulso sem entender absolutamente nada, o garoto questiona o motivo daquela relíquia despertar misteriosamente. A luz misteriosa surpreende o protagonista que tenta processar que tipo de magia maluca está acontecendo com o artefato. De repente, uma aura esverdeada salta da pulseira tomando a forma sinistra de uma garra gigante, assustando o garoto de vez. Sem receber nenhum comando, a energia espectral avança agressivamente e agarra a carcaça torrada da aranha com brutalidade. Apertando os restos mortais do bicho, a mão mágica arranca com força uma esfera vermelha de energia de dentro do corpo carbonizado. O núcleo brilhante é sugado diretamente para dentro do bracelete num fluxo de poder contínuo e hipnotizante. Chocado com a cena absurda, ele constata que o equipamento de dragão está engolindo a essência vital da fera derrotada sem cerimônia. Assim que a absorção é concluída, a carcaça asquerosa do guardião desmorona virando poeira e sendo levada pelo vento da caverna. Imediatamente, a essência purificada pela pulseira começa a fluir de forma violenta para dentro do corpo do garoto sentado ali. O impacto repentino desse poder circulando nas suas veias faz o olhar do protagonista se arregalar de surpresa. Sentindo o limite da própria força sendo quebrado, uma risada baixa e maravilhada escapa dos seus lábios enquanto a energia flui. Banhado por uma aura azul incrivelmente densa, ele dá uma gargalhada histérica completamente maravilhado com o absurdo da situação. Esse acessório roubado no passado era o grande tesouro de um dos reis demônios que ele enfrentou numa batalha brutal até a morte. Caminhando de forma imponente, ele reflete sobre como esse simples troféu de honra despertou poderes ocultos do nada. Fechando a mão com vontade, o jovem sente a densidade monstruosa do novo poder vibrando em cada músculo do seu braço. Desferindo um soco no ar por puro teste, uma onda de impacto massiva destrói completamente o espaço ao seu redor. A grande surpresa é que a relíquia purifica a essência apodrecida do monstro e faz essa força se misturar perfeitamente com sua própria técnica. Adotando uma postura confiante, Jin conclui ironicamente que sua energia disparou de forma ridícula graças a um item do culto inimigo. Longe dali, durante um banquete festivo cheio de convidados, os boatos sobre a fortuna gasta pela guilda para comprar a poção correm soltos. Um dos presentes comenta animado sobre a raridade daquela pílula de neve, destacando que é um dos melhores tesouros existentes. Totalmente curado e arrogante, o riquinho esfrega na cara dos outros que seu pai comprou aquela joia exclusiva especialmente para ele. Sentada de braços cruzados ouvindo essa baboseira toda, a garota chamada Ron transborda puro ódio daquele exibicionismo barato.
Ignorando o playboy, os pensamentos da filha do líder viajam direto para o incidente bizarro que aconteceu dias atrás no pátio de treinamento. Com o rosto sangrando e cheio de fúria, o protagonista lamenta ter recuado, já que no futuro a seita Tai dependeria apenas dele. Ao ver o líder se humilhar para o pai do riquinho, ele percebe que o mestre estava apenas tentando ser compreensivo com a situação. De volta ao presente, o playboy continua se gabando enquanto ofende Jin, mas On simplesmente vira as costas e vai embora irritada. Sem perder tempo, os pequenos discípulos saem correndo atrás da garota chamando por ela. Carregando pratos cheios de comida nas mãos, eles insistem animadamente para que a irmã mais velha experimente o banquete. Os moleques continuam elogiando a carne deliciosa, ignorando totalmente o ricaço que já caiu de tanto beber lá no fundo. Acontece que aquele nojento expulsou todo mundo do refeitório, obrigando os discípulos a comerem ali fora no pátio. Entendendo a situação, ela dá uma risada conformada e manda os mais novos aproveitarem a refeição já que passaram fome no dia anterior. Nisso, um dos garotos percebe a distração da menina e comenta na lata que ela estava pensando no protagonista de novo. Totalmente envergonhada com os pirralhos expondo seus sentimentos, a garota gagueja xingando os dois. Preocupados com o irmão mais velho, os pequenos sugerem guardar a carne favorita dele, decidindo esperar para comerem juntos. Diante dessa atitude fofa das crianças, um conforto enorme aquece o coração da líder aprendiz. Mas quebrando todo o clima bonitinho, ela enfoca a comida na boca de uma vez mastigando com força enquanto os moleques gritam desesperados. Mastigando rápido, a garota avisa num tom provocador que se eles não comerem logo, ela vai devorar tudo sozinha. Em pânico com a ameaça, os pirralhos atacam a comida desesperados enchendo as bochechas. Dando risada enquanto tosse engasgada, ela se pergunta onde diabos aquele idiota se meteu abandonando os mais novos. Observando o fim de tarde iluminar a propriedade da seita, seus pensamentos continuam xingando o garoto de imbecil por sumir. O tempo passa e a noite cai sobre o local, revelando uma figura sombria pulando velozmente pelo telhado iluminado pelas lanternas. Enquanto isso, do lado de dentro, a festa do riquinho mimado segue firme com muita bebedeira e mulheres dançando. Aproveitando a distração barulhenta de todos, o invasor mascarado corre em alta velocidade por cima do salão principal. No movimento cirúrgico, o homem despenca direto para dentro de uma sala escura abandonada. Aterrissando no chão de madeira sem fazer nenhum ruído, ele solta um risinho abafado se achando invencível. Segurando uma caixa luxuosa, o ladrão experiente debocha da segurança patética do cofre da grande guilda mercantil. O clique da fechadura revela finalmente a tão cobiçada pílula de neve, brilhando intensamente no tom carmesim. Satisfeito com o prêmio milionário, ele guarda a relíquia dentro do próprio casaco sem pensar duas vezes. Rindo sozinho de pura ganância, o bandido planeja usar essa energia absurda para dominar uma técnica suprema e ficar imparável. Percebendo que precisa sumir dali o quanto antes, o invasor saca sua lâmina afiada, decidido a vazar na mesma hora. Mas logo ao dar o primeiro passo do lado de fora, ele tromba violentamente num vulto maciço bloqueando o caminho. Uma mão surge segurando a caixa roubada, pingando muito sangue, enquanto uma voz irônica pede desculpas pelo esbarrão repentino. Ostentando uma intenção opressora no olhar, Jin encara o ladrão do alto avisando que estava precisando muito daquela joia. Segurando firme o tesouro ensanguentado na mão machucada, o garoto admite que no fundo não é tão diferente daquele marginal, transbordando puro instinto assassino. O protagonista afirma secamente que precisava pegar aquele item valioso emprestado. Alguns dias antes desse roubo monumental acontecer, a memória viaja para o momento exato em que ele iniciou seu plano dentro de uma loja de armadilhas. Analisando as armas mortais penduradas na parede de madeira, o olhar do garoto varre cada equipamento com foco absoluto. Caminhando pelo assoalho do estabelecimento rústico, ele comenta casualmente sobre os boatos do lugar vender mercadorias pesadas. Parando bem de frente para o balcão iluminado, Jin vai direto ao ponto perguntando se o velho possui engenhocas projetadas para caçar humanos. Rachando um pedaço de carne na tábua ensanguentada, o lojista solta uma gargalhada sinistra, achando a ousadia do cliente fascinante. O homem se gaba de administrar o melhor negócio de toda a região, avisando com orgulho que tem equipamento para caçar qualquer fera viva do mundo. Sem enrolação, Jin joga um saco de moedas pesado na bancada, encomendando algo potente o suficiente para derrubar até mesmo um tigre. O detalhe crucial dessa compra é que a engenhoca precisa ativar instantaneamente sem deixar o menor arranhão no alvo da caçada. Porém, logo bate um surto de malícia na cabeça do garoto, o fazendo pedir algo brutal que mande o desgraçado direto para o inferno numa pancada só. O vendedor congela totalmente chocado,
sentindo um calafrio terrível, avisar que vender arma para aquele psicopata era um erro fatal. De volta à escuridão gélida da floresta no presente, o protagonista aguarda pacientemente parado de pé ao lado de um cadáver estirado na grama. Nisso, um desconhecido surge de forma silenciosa caminhando pelo matagal, comentando sobre o alvo morto possuir certa fama no submundo. Transbordando de pura ganância e maldade, o novato aperta a caixa luxuosa roubada comemorando a facilidade absurda da missão. Pisando no tapete de folhas mortas, o assassino debocha da burrice do ladrão original enquanto seu parceiro concorda na maior animação. A dupla de espadachins cruéis da guilda mercantil encara o corpo estripado do primeiro alvo caído na terra fria logo abaixo. Sem demonstrar nenhum traço de pena, o líder sugere sumir com os restos mortais e espalhar a fofoca que o bandido fugiu de fininho. Antes de terminar o serviço sujo da noite, o velho de cabelo grisalho decide dar uma olhadinha na poção milagrosa que acabou de confiscar. Ao levantar a pequena tampa dourada, os dois homens ficam hipnotizados pela aura esmagadora e pelo tom avermelhado da pílula. Inspirando o perfume denso da magia rara, a felicidade dura bem pouco quando constatam que existe apenas uma joia para dividir entre duas pessoas. Repentinamente, os assassinos tomam o maior susto de suas vidas ao notarem uma mão estranha, arrancando o prêmio bem do meio deles. Num avanço sombrio de velocidade absurda, o garoto mascarado confisca o item desaparecendo no ar, passando direto pelos mercenários espantados. Erguendo a caixa na altura do rosto num claro desafio, ele encara os espadachins desesperados que não fazem a menor ideia de onde surgiu esse diabo. Completamente possuído pela fúria de ter sido roubado, o líder grisalho berra uma ordem para que o parceiro capture o ladrão sem demora. Puxando a lâmina curva na maior violência, o capanga avança cuspindo ódio, jurando que o invasor atrevido vai pagar com a própria vida pela brincadeira. Movimentando as pernas numa dança fantasma imprevisível, Jin desvia com folga de todos os golpes como se fosse uma caminhada no parque. Pulando de galho em galho pelas árvores densas, o protagonista devolve o deboche chamando os mercenários velhos de ladrões hipócritas. Enxergando uma abertura ridícula na defesa inimiga, o mascarado acerta um chute devastador no ar, arremessando o adversário no vazio da floresta. Aterrissando com leveza sobre as raízes expostas, ele lança um aviso irônico para que tomem muito cuidado com onde vão colocar os pés. Sem dar ouvidos ao aviso na correria cega, o capanga pisa com todo o peso numa armadilha de urso brutal que mastiga sua perna jorrando sangue. Analisando o estrago com total frieza calculista, o jovem solta um sussurro cínico fingindo surpresa pela tragédia anunciada. O líder dos mercenários paralisa completamente pálido, suando frio diante da perversidade daquela tática covarde de guerrilha. Com os ossos da perna dilacerados pelo laço pesado, o homem despenca rolando mata abaixo, berrando até rasgar as cordas vocais. Enquanto o espadachim mais velho grita o nome do irmão de armas em choque, o protagonista apenas relaxa a postura, reforçando que tentou avisar sobre o chão. Consumido por uma raiva avassaladora e inconformada, o líder xinga o garoto de lixo covarde por usar truques tão deploráveis num combate honrado. Sem baixar a guarda de jeito nenhum, ele empunha sua espada curva avançando furioso, exigindo que aquele bosta remova a máscara na mesma hora. Mantendo uma aura de tranquilidade insana no meio da confusão, o jovem mascarado aponta para o próprio peito, se fazendo de desentendido. Disparando em zigue-zague contra o oponente armado, ele narra debochado todas as frases de efeito clichês sobre origens misteriosas que o cara queria escutar. Jogando uma pedra lisa na folhagem morta do chão de propósito, o garoto estala a língua achando todo aquele drama muito ultrapassado e chato. A pedra aciona perfeitamente o gatilho escondido e uma estaca gigante de madeira brota da terra, acertando o espadachim numa pancada só. A porrada maciça deforma completamente a bochecha e os dentes do líder em câmera lenta, quebrando seu maxilar num estalo repulsivo. Pousando no meio da fumaça, envolto numa aura de domínio total, o vencedor dita a verdade sobre aquela noite inteira, desmascarando a farsa suja daquela dupla assassina. Para desvendar a identidade dos verdadeiros culpados no passado, sua memória absoluta vasculhou cada informação, apontando o sumiço bizarro do primeiro ladrão logo após o crime. Investigando o consumo de energia daquela época precisa no mundo das artes marciais, os registros geniais na mente provaram que esses dois roubaram o próprio bandido e esconderam o poder para si mesmos. Analisando as pistas, o garoto conta que achou o corpo do ladrão original enterrado e deduziu que os dois consumiram a pílula de neve em segredo. Desesperado com a revelação, o capanga puxa sua espada, revelando suas identidades como os 5 espadas de Xianshang. Pulando furioso na direção do mascarado, o homem berra que já que ele sabe de toda a verdade do roubo.
Lobo questiona se o moleque não tem medo de sofrer a vingança impiedosa da grande aliança Murim. Desviando tranquilamente, Jin debocha que não imaginava esbarrar com outro bandido no meio do seu próprio furto. O mercenário ataca com uma lâmina pesada cheia de dentes, xingando as esquivas do adversário de truques baratos. Destruindo o chão de pedra com a pancada brutal, o homem pergunta ironicamente se o garoto acha que fugir vai funcionar. Aproveitando a poeira do impacto, o protagonista salta para trás, esquivando de uma sequência letal de golpes de serra. Puxando a arma de volta pela corrente grossa, o assassino se prepara para continuar a ofensiva no meio do mato. Nisso, uma armadilha de urso dispara sozinha no meio das folhas secas, quase pegando o pé do mascarado de surpresa. O capanga avisa na maior confiança que seu próximo passo será arrancar aquela máscara e despedaçar o corpo do atrevido. Mantendo a calma absoluta no escuro, o jovem apenas encara a ameaça barata sem demonstrar qualquer reação. Percebendo o recuo estratégico, o mercenário avança com tudo perguntando se o inimigo está fugindo da porrada. Caído no chão com o maxilar quebrado, o líder manda o parceiro perseguir o garoto tomando muito cuidado com as áreas cobertas de folhas. Totalmente cego de raiva e sede de sangue, o homem ignora o aviso afirmando que basta pisar exatamente nos mesmos lugares que o alvo. Seguindo o mascarado de perto pelos galhos grossos, o capanga dá uma risada macabra elogiando a inteligência do oponente. A perseguição frenética continua veloz pelo meio das árvores da floresta escura iluminada pela lua. Empunhando sua serra letal com precisão, o assassino decreta que infelizmente aqueles truques sujos na terra não vão mais adiantar. Num movimento fluido e sem hesitação, o jovem salta de uma árvore alta caindo direto em direção ao solo coberto de mato. Aterrissando de forma milimetricamente calculada, ele toca o chão levantando uma pequena nuvem de poeira no ar. Crente que encurralou o alvo e venceu a corrida. O mercenário berra que o invasor finalmente entendeu a situação e que sua vida acaba ali. Seguindo a própria lógica falha, o brutamonte se prepara para pousar exatamente no mesmo trecho de terra escura. Mas bem no último segundo antes do contato, o protagonista lança um olhar afiado por cima do ombro. O silêncio tenso domina o rosto do garoto escondido pela máscara preta encarando a queda iminente do inimigo. Assim que os pés do capanga tocam o chão da floresta, o aço pesado de uma armadilha dispara do nada rasgando o vento. O mecanismo brutal da engenhoca oculta decepa a perna direita do homem sem a menor piedade num piscar de olhos. Muito sangue fresco jorra de forma nojenta no meio das folhas, confirmando o sucesso fatal da tática covarde de Jin. Totalmente empalado pelos espetos gigantes de metal, o homem tosse sangue incrédulo sem entender como caiu naquele golpe óbvio. Parado em segurança no alto de outra arapuca armada, o garoto debocha da tragédia fingindo achar que a dupla era mais esperta. O jovem explica friamente que tentar seguir seus passos foi quase perfeito, mas a rota exigia uma precisão milimétrica que o Brutamontes não possuía. Assistindo a cena macabra em completo choque, o líder ferido balbucia que é impossível alguém espalhar tantas armadilhas tão perto umas das outras. Completamente apavorado e suando frio, o velho questiona como diabos o invasor conseguiu se mover perfeitamente naquele campo minado. Apertando firme o cabo da própria espada, Jin responde calmamente que o segredo de toda aquela façanha reside na sua memória impecável. Num ataque veloz e impiedoso cruzando o ar, o garoto corta os dois assassinos, declarando que esse talento foi o único presente que os céus lhe deram. O sangue denso dos mercenários espirra alto, manchando a noite fria iluminada pela pálida luz da lua cheia. No dia seguinte, a cena muda completamente para um belo e ensolarado pavilhão, onde vozes comentam sobre a falida seita Taí de Efei. Segurando uma xícara de chá fumegante com elegância, um homem misterioso de bigode analisa a situação de forma muito pensativa. O estrategista-chefe da Aliança Murim pergunta casualmente aos colegas se a casa do protagonista ainda faz parte dos 108 picos oficiais. Um ancião confirma a informação prontamente enquanto o ministro questiona o surgimento recente de novas fações poderosas naquela região. Mantendo uma postura serena de pura malícia, ele afirma num tom diplomático que já passou da hora de substituir alguns desses líderes ultrapassados. O conselheiro deduz rapidamente que os velhos boatos sobre a expansão forçada da seita da Espada de Ferro eram totalmente reais. Servindo mais chá com uma simpatia exagerada, o estrategista confirma que a influente família Nangung está apoiando a ascensão dessa nova fação. Porém, o ministro avisa cinicamente que um pico oficial não pode ser trocado sem um crime grave justificado, levantando uma suspeita armada. Suando nervoso sob a pressão da conversa, o ancião confessa que o problema real é a seita do garoto ter o raríssimo privilégio da admissão especial. Bebendo o líquido quente num gole só, o velho revela o podre afirmando que eles estão usando essa honra sagrada apenas para fazer comércio barato.
Batendo a xícara na mesa de madeira com violência, o estrategista indaga incrédulo se a seita do garoto está realmente explorando as regras antigas. Com um olhar sinistro carregado de segundas intenções, ele pergunta indignado se a organização está vendendo vagas apenas para ganho pessoal financeiro. O ancião entende perfeitamente o teatro político do colega e complementa questionando se eles estão usando o status lendário do pico. Sorrindo de forma muito perversa no canto da boca, o ministro conclui que é um crime usar as honras da aliança para satisfazer a própria ganância comercial. Do lado de fora do pavilhão luxuoso, no alto da montanha, um pássaro solitário descansa nos galhos acompanhando a sujeira da política local. O clima na grande sala ricamente decorada fica pesado enquanto os dois figurões planejam o destino burocrático da região de Efei. Fingindo uma inocência patética, o estrategista sacode as mãos desesperado, pedindo para não ser mal interpretado sobre querer controlar as vagas dos picos. Apertando os olhos de forma extremamente calculista, ele engole a seco, preparando uma justificativa esfarrapada para sua manobra de poder. O ministro relembra dramaticamente que essas honras especiais foram dadas no passado distante para premiar quem lutou bravamente nas guerras da Aliança. Enchendo a xícara novamente num fluxo suave, ele lamenta falsamente que esse profundo significado histórico e sagrado está sendo sujado pela corrupção atual, oferecendo a bebida quente ao velho conselheiro. O homem finge compaixão dizendo que toda essa situação desonrosa quebra o seu coração de membro fiel. Mais tarde, naquela mesma noite, a visão retorna para o pátio noturno e silencioso da seita Taiyi, onde alguém descansa nos degraus de madeira. O protagonista respira fundo, fechando os olhos, completamente encharcado de suor frio, após suportar uma rodada de cultivo intenso. Sem camisa e transbordando uma aura azul gigantesca nas costas, Jin consolida toda a energia mística que roubou da poção milagrosa dos mercenários. Ofegante pelo esforço corporal absurdo, o garoto sente o poder bruto varrer o cansaço, enquanto seus olhos brilham carregados de pura força recém-desperta. Com um olhar afiado e muito determinado no rosto suado, o garoto constata que a absorção violenta de poder foi um sucesso completo. Movimentando a nova energia circulando pelo corpo curado, o jovem se levanta do chão de madeira com uma leveza que não possuía antes. Cerrando o punho com muita força, sentindo os músculos rígidos, ele comemora que a famosa pílula de neve rendeu uns 30 anos inteiros de cultivo interno. Totalmente empolgado e orgulhoso, Jin vibra sozinho por finalmente ter ultrapassado de uma vez o nível de força bruta da sua trágica vida passada. Vestindo roupas limpas e ajeitadas, ele caminha apressado pelos corredores escuros, pronto para matar a fome ignorada durante os dias de treinamento isolado. Abrindo a porta dupla de uma estalagem tradicional, logo de manhã cedo, o protagonista chama educadamente pelo funcionário do local exigindo atenção. Um atendente ainda amarrando a roupa aparece sonolento na recepção, levando um susto gigante ao ver o jovem mestre dar as caras de novo. O garçom comenta muito preocupado sobre o longo sumiço do hóspede, enquanto Jin apenas pede qualquer prato comestível ignorando o drama. Chocado com a cara de pau do pedido naquela hora, o funcionário tenta avisar que a cozinha já fechou, mas logo se cala ao escutar o barulho de prata. Jogando um monte de moedas na mesa e esbanjando simpatice e riqueza, o garoto avisa para pagar bem o cozinheiro e já adianta uma semana inteira de hospedagem. Segurando a grana pesada com extrema alegria, o moleque corre animado para acordar o chefe, concluindo na sua mente que dinheiro realmente move o mundo todo. Aliviado com a barriga roncando, o protagonista agradece mentalmente por ter levantado esse dinheiro fácil dias antes, usando o apelão bracelete do dragão azul. Em sua memória recente, a mão envolvida por sombras e magia ativou o antigo artefato místico, sugando vitalidade de forma implacável no meio da caçada. Parado majestosamente sobre a carcaça de um tigre gigante morto na floresta, Jin recorda que o equipamento extraiu a força da fera e a converteu em energia pura. Aproveitando o corpo do animal perfeitamente preservado sem feridas, ele negociou a pele rara com um comerciante do submundo, garantindo o dinheiro extra da viagem. Sentado à mesa, o protagonista pensa que lucrar com os monstros foi ótimo, mas existe um grande problema nisso tudo. O poder misterioso do bracelete do dragão azul carrega uma aura muito sombria. Essa habilidade de absorção é perigosa demais e pode facilmente ser confundida com uma técnica do temido culto demoníaco. Caso a Aliança Murin descubra essa semelhança com as artes proibidas, a situação vai ficar insustentável. Para não colocar todos da sua seita em perigo mortal, ele decide que esse segredo nunca pode vir à tona. Nisso, o garçom animado finalmente chega trazendo a refeição encomendada. Totalmente empolgado com o banquete farto na mesa, Jin elogia a aparência da comida e agradece ao cozinheiro. Comendo apressado, o garoto estranha o fato do funcionário continuar parado ali do lado, em vez de voltar ao trabalho.
O rapaz logo se aproxima puxando assunto e pergunta se o jovem mestre já está sabendo da fofoca mais recente. Ele comenta sobre o grande banquete que a guilda mercantil deu após conseguir um elixir espiritual muito valioso. Chocado com a audácia, o atendente conta que o tesouro foi roubado bem no meio da festa e ninguém percebeu. Achando o ladrão incrivelmente habilidoso, ele revela que a Aliança Murim já mandou uma equipe de investigação para o local. Ouvir sobre essa investigação repentina faz o protagonista engasgar violentamente com a comida. O garçom oferece água preocupado, mas Jin apenas disfarça o nervosismo mandando a fofoca continuar. Suando frio, o garoto questiona ansioso se as autoridades rastrearam o verdadeiro culpado. Apavorado por dentro, ele pensa que se pegarem um capanga mascarado, toda a verdade sobre o furto vai cair nas costas dele. O funcionário tranquiliza a situação contando que as pistas esfriaram rápido demais e os investigadores não acharam nada. Respirando aliviado por ter escapado dessa, Jin ouve o rapaz lamentar pelo prejuízo do dono da guilda mercantil. Porém, o atendente muda de assunto animado, dizendo que outra grande festa já está marcada para acontecer ali na região de Efei. A informação de que o evento será sediado na Seita da Espada de Ferro deixa o protagonista em alerta máximo. O garçom comemora que o líder local fará aniversário e a cidade inteira vai lucrar com 7 dias de comemoração. Com uma expressão pesada, o jovem resgata suas memórias confirmando que esse evento realmente aconteceu nessa mesma época. Na linha do tempo original, essa exata festa marcou um momento terrível para sua família. Durante aquela luxuosa celebração, a arrogância dos anfitriões destruiu qualquer dignidade que eles ainda tinham. Jin lembra de ter sido violentamente espancado e humilhado na frente de todos os convidados influentes. O pior de tudo foi ver seu próprio pai ajoelhado no chão, implorando por perdão perante a multidão. Totalmente submisso, o líder da seita Tai engoliu o orgulho para proteger a vida do seu herdeiro. Toda aquela desgraça pública aconteceu exclusivamente por culpa da fraqueza e das atitudes do próprio protagonista no passado. Cerrando o punho com ódio ao reviver a cena na mente, ele promete que desta vez as coisas serão diferentes. Para evitar a tragédia, a decisão mais lógica é simplesmente não aparecer de jeito nenhum nesse maldito banquete. Levantando num pulo, o garoto encerra a refeição decidido a mudar o rumo da história. O plano é não dar chance para que seu pai seja feito de chacota na frente das outras fações. Mantendo o foco total em fugir dessa rota desastrosa, ele tenta reescrever o próprio destino. Porém, um corte rápido no tempo o joga diretamente num combate brutal e sem sentido. O impacto ensurdecedor de uma espada gigantesca estilhaça o piso bem perto do jovem. Totalmente indignado com a ironia do destino, Jin se vê preso num duelo mortal contra o neto do líder inimigo, bem no meio do banquete que jurou evitar.